Já parou para pensar por que tantas coisas difíceis acontecem na nossa vida? Porque nós passamos por tantas dificuldades, mesmo tentando seguir a Deus, tentando caminhar com Jesus. Parece que às vezes para a gente as coisas é muito mais difícil. Comigo, às vezes é assim, eu olho e falo assim, cara, mas por que, Senhor, comigo nunca dá certo? Porque eu sou a pessoa que até agora não deu certo, porque isso não deu certo, deu na vida no outro, do outro, no outro, e a gente fica preso nessas coisas. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje, reagindo a essa mensagem do pastor Larry. Eu estava em casa e um pastor grande amigo meu me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, cara, assiste essa mensagem, ela vai transformar a sua vida. Então, assisti essa mensagem, eu queria compartilhar com você 3 coisas que realmente me impactou profundamente e veio direto ao encontro de algumas situações que eu passei e alguns questionamentos que eu tinha diante de Deus. Mas antes, eu queria te agradecer por clicar nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Simplicidade Fala. Meu nome é Paulo Andrade. Você sabe que esse canal tem o objetivo de nos ajudar a ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Jesus. O objetivo é te aproximar de Jesus. Então, antes de mais nada, eu já queria pedir para você, fica de olho aí, aperta o cinto, eu vou colocar um trechinho de 2 a 3 minutos da mensagem, dá uma olhada no que o pastor Larry vai dizer. Então, se você tem um plano, significa, se Deus tem um plano para você, significa que tudo que acontecer na sua vida, Ele vai fazer com que coopere para o seu bem. Depois de Abraão, a pessoa que mais recebe capítulos na Bíblia. Abraão é falado muito na maioria do livro de Gênesis, do 37 até o 50, fala de José. José. A vida dele foi boa. Ele teve um treinador maravilhoso. Ele tinha o pai muito bom. 11 irmãos. E ele era o favorito. Mas aí a vida dele ficou ruim, a vida de José. Os irmãos dele começaram a odiar ele. Jogaram ele no poço. Mas aí as coisas começaram a melhorar. Porque um irmão tirou ele do poço. Aí depois as coisas pioraram. Venderam ele como escravo. Aí depois as coisas ficaram muito bom. Aí um homem comprou ele. Colocou nele como o carregador de tudo na casa dele. Aí depois as coisas pioraram de novo. A esposa desse homem tentou seduzir ele. E aí ele foi colocado na prisão. Mas aí depois as coisas melhoraram. Ele interpretou sonhos. De o padeiro e o copeiro. Depois coisas ficaram ruins de novo. Depois ficaram ruins de novo. Depois ficaram boas de novo. O faraó teve um sonho. Teve um sonho. E quando ele fez isso, todos os sonhos que José teve desde 17 anos de idade começou a acontecer. Não importa qual a situação, como se pareça hoje na sua vida, Deus ainda não finalizou sua história. Assim que algo ruim acontece, assim quando algo ruim acontece, comece a louvar a Deus. Imediatamente. Louve a Deus. Deus, eu não consigo ver. Eu não consigo sentir. Mas o Senhor vai fazer com que as coisas melhorem. Porque Deus tem um plano. Eu não consigo ver agora. Mas eu vou te louvar agora no meio da dificuldade. Eu vou te louvar agora no meio da dificuldade. Eu não consigo ver. Eu não consigo sentir. Mas vai melhorar. Porque Deus tem um plano. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. E depois da prisão veio o palácio. Depois da prisão, tudo que você precisa saber sobre o palácio, você aprende na prisão. Quando você olha na sua vida, todas as coisas ruins, era Deus preparando você.
Olha que incrível isso, essa comparação desses momentos ruins e esses momentos bons que ele vai falando da vida de José. Eu não sei se isso já falou alguma coisa com você, mas a primeira coisa que eu queria dizer é essa capacidade que Deus tem de construir e de construir da maneira que Ele quiser. Tem muitas situações que nós estamos passando que nós achamos que é ruim e são situações difíceis, mas como o pastor Larry diz, essas situações estão cooperando para que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida e nós temos que passar por elas. Você viu como ele mostra de que como a prisão na vida de José preparou ele para o palácio? E aqui, se você conhece um pouco a história, você sabe que o palácio, a vida do palácio que José teve, ela vai direto ao cumprimento do chamado, aquilo que Deus falou com José há muito tempo atrás. Então o palácio na nossa vida não é um lugar de prosperidade, de riqueza necessariamente. O palácio é o nosso cumprimento do chamado que Deus tem para nós. Então o chamado que Deus tem para mim, tem para você, ele vai envolver nós passarmos pela prisão. Porque a prisão, esse momento da prisão, ele vai nos preparar, ele vai nos ensinar, ele vai gerar em nós o caráter para que a gente precisa quando nós estivermos no momento de cumprir o nosso chamado. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção para você, que chamou muita atenção nessa mensagem, é o seguinte: é que nós somos pequeninos demais diante de Deus e nós não estamos isentos de nada. Por melhor que nós dedicamos a nossa vida em jejum, em oração, em leitura da palavra, isso é muito bom. Você sabe que esse canal sempre vai te encorajar a fazer isso, mas por mais que nós fazemos isso, nós não estamos isentos de nenhum momento difícil. Jesus, ele caminhou com alguém que traiu ele, e assim vai ser na nossa vida. Nós vamos passar por momentos difíceis enquanto estivermos aqui. O pastor Larry, ele compartilha na mensagem que no ano de 1980, no primeiro dia do ano, ele fica sabendo que o administrador dele, que caminhava por mais de 5 anos com ele, roubou mais de 2 milhões de dólares do pastor Larry. E não só isso, depois de 5 meses, esse cara conseguiu destruir tudo que o pastor Larry construiu em 12 anos. Agora você pensa bem, um ministério de sucesso, um ministério bem estabelecido. O pastor Larry fala que ele foi embora sem nada, ele perdeu tudo, perdeu o dinheiro, perdeu o ministério, perdeu o carro, perdeu a casa, ele perdeu tudo. Ele vai embora só ele, a esposa só ele e a família dele. Imagina você passar por uma situação assim, imagina nós passarmos por uma situação assim. E a verdade é que essa situação, por mais difícil que ela foi na vida do pastor Larry, e por mais difícil que você e eu possa estar passando por alguma situação, Deus, ele tem a capacidade de usar essas situações para o propósito dele. O pastor Larry vai falar que o diabo não é maior do que o propósito de Deus em nossas vidas, e que não importa qual situação que estamos passando, de que Deus vai cumprir o propósito em nossas vidas quando nós nos colocamos diante dele. Então, claro que eu quero te encorajar a continuar, quanto mais possível você conseguir ler a Bíblia, orar, só que entenda uma coisa, isso não vai te blindar. Por vários momentos na minha vida, eu achava que isso era como se fosse um débito, Deus tinha um débito comigo. Eu fazia isso por eu orar, por eu ler a Bíblia, por eu fazer isso, por eu fazer aquilo, eu achava que Deus era obrigado a fazer depois as coisas que eu queria. E as coisas não são assim. Essas coisas, elas fazem parte do cristianismo. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, ela faz parte do cristianismo e ela não é um cheque em branco para Deus fazer aquilo que nós queremos. E antes de eu entrar na terceira coisa que me transformou, que me apertou nessa mensagem, eu queria dizer para você, fica até o final, que o pastor Larry, ele dá um passo prático que nós podemos aplicar durante todas essas situações. A terceira coisa que o pastor Larry vai compartilhar, ele vai mostrar, é o seguinte: a importância do perdão. Porque quando ele chega nesse momento que ele perdeu tudo, que esse cara destruiu tudo que ele construiu, e ele é convidado para pregar uma mensagem num congresso na Alemanha, e ele fala que ele só chorava, ele não conseguia fazer nada, ele falava assim: Deus, o que o Senhor vai fazer? O Senhor esqueceu de mim, ele só chorava, e aí Deus começou a mostrar para ele o seguinte, falou assim: olha, Larry, eu esqueci, a única pessoa que eu esqueci, que eu virei as costas, foi Jesus, meu filho, quando ele tomou sobre si todos os seus pecados, todos os pecados da humanidade. Você consegue perdoar esse cara? E aí o pastor Larry falou: eu perdoo. E aí nisso Deus mostra para ele que Deus não rejeitou, porque o sentimento que o pastor Larry compartilha é que ele fala assim, é o mesmo sentimento de Jesus nos Salmos, quando fala: Senhor, por que me abandonou? E esse sentimento, eu não sei você, mas eu já vivi várias vezes, eu inclusive já falei isso para Deus, falei: Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que comigo as coisas têm que ser desse jeito? E eu fui aprender nesse vídeo, eu fui aprender nessa mensagem com o pastor Larry, de que Deus não nos abandonou.
Ele abandonou a Jesus quando os nossos pecados estavam sobre Jesus, e que Deus está conosco até mesmo nessas situações que nós precisamos perdoar e caminhar e confiar de que o propósito de Deus vai se cumprir em nossa vida. Antes da gente entrar nesse passo prático, eu queria fazer um agradecimento rapidinho ao Pastor Larry. So, Pastor Larry, I don't know if you will watch this video. If you are watching this video, I want to thank you for your service, thank you for our ministry, thank you for blessing us, for blessing the Brazil, the nation of Brazil, for blessing the world with your message and with your life. God bless you, thank you. O passo prático que ele vai dizer é o seguinte: nós precisamos louvar a Deus nas situações difíceis. Isso é muito difícil. Como nós podemos louvar a Deus quando as coisas não estão caminhando da maneira que nós queríamos? Como louvar a Deus quando a gente olha e vê a vida de todo mundo bem e nós passamos momentos difíceis? E esse é o segredo, foi isso que Paulo fez quando ele estava na prisão, ele começou a louvar a Deus. Então essa é a ação prática. Se você estiver passando num momento difícil, o desafio do pastor Larry para você e para mim é que nós começamos a louvar a Deus neste momento. Agradecer a Deus por este momento e confiar de que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu te agradeço por ficar até o final desse vídeo. Você sabe, toda terça-feira, às 9 horas, tem vídeo novo no canal. Se você tiver alguma sugestão de alguma mensagem que você gostaria que eu fizesse um react, deixa aí no comentário. Se inscreve nesse canal. Mais da metade das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas neste canal. Então, por favor, se inscreve aí nesse canal. Compartilha aí no WhatsApp, compartilha nos status, no stories do Instagram. Deixa um like, ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Vou deixar o link da mensagem aqui na descrição, então se você quiser, entra lá no site da IBG ou entra no link aqui embaixo para você assistir essa mensagem. Tem muito mais coisas nessa mensagem que vai te abençoar, eu tenho certeza. Essas foram 3 coisas apenas que me abençoou, então entra no link aí na mensagem, assiste essa mensagem inteira e deixa Deus trabalhar no seu coração como Deus tem trabalhado no meu coração. Até mais.